Olá, iniciamos mais uma aula aqui no Pílulas de História. A nossa segunda parte aqui, Brasil República Velha. Vamos falar sobre a República das Oligarquias, principalmente temas políticos, né? Temos aqui uma fase, uma imagem inicial demonstrando aqui o Congresso e a Constituição. Ao centro, Deodoro da Fonseca, né? E aí, ao lado, certo, é o Congresso que está cercando esses, esses primeiros presidentes aqui do Brasil. Tá? Ora, temos aqui na caracterização desse período uma supremacia da oligarquia cafeira e ao lado o retrato do presidente, do primeiro presidente civil, que foi o Prudente de Moraes. Certo? Ele foi eleito através de uma eleição direta, né, representando o Partido Republicano Paulista. Uma característica dessa época é que os partidos não eram nacionais, os partidos eram estaduais. Esse período é o período que vai terminar somente em 1930, né, através da Revolução de 30, com Getúlio Vargas. O Vargas não vai ganhar a eleição, ele vai tomar o poder. Politicamente, nós temos como características aí, né, são cidadãos somente os homens maiores de 21 anos. Então exclui-se também mendigos analfabetos, praças, ou seja, militares, e religiosos. Os padres também estavam fora. Lembrar que foi durante esse período que instituiu-se a ideia do Estado laico, né? Então, a separação entre a igreja e o Estado. No entanto, vejo o quanto era exagerado, né? Os padres não poderiam nem votar, certo? Outra característica é que nessa época, né, além disso, o voto era chamado descoberto, ou seja, não havia segredo, era o voto aberto. Podia-se saber em quem votou. Esse período também é conhecido em grande parte como política do café com leite, né? Por quê? Porque fala-se que havia um revezamento da presidência, né, entre os políticos de São Paulo e Minas. Na verdade, o que havia, nós tivemos outros presidentes que não eram de São Paulo e de Minas. O que acontecia, é que São Paulo e Minas eram oligarquias muito fortes, né, de regiões muito poderosas economicamente, Minas associada ao leite, mas também grande produtor de café, São Paulo maior produtor de café, né? Então são duas oligarquias poderosas que se conseguiam se conciliar e fazer aí uma aliança para se revezar no poder. Então, normalmente, né, havia eleição e eles se apoiavam mutuamente para a eleição do presidente e do vice, né? Sendo que houveram presidentes de Minas e de São Paulo, mas também de outros estados, tá bom? Na época, né, essa ideia de política do café com leite, ela não pode permear como permeia na cabeça de muitos professores e muitos alunos a ideia de que todos os presidentes ou sempre havia uma jogadinha de São Paulo e Minas. Não, havia um privilégio, havia um acordo entre essas PRP, o Partido Republicano Paulista, e o Partido Republicano Mineiro. As oligarquias desses estados representadas nesses partidos, né, eles se uniam. Mas vejam, se os partidos eram estaduais, isso significa que em São Paulo o PRP tinha uma oposição. Em Minas o PRM tinha uma oposição, como havia em Sergipe, na Bahia, em todos eles. O que havia é que alguns partidos eram mais poderosos, costumavam ganhar mais. E esses partidos republicanos em São Paulo e Minas, eles conseguiam levar a maioria dos votos. Falando em voto, né, nós precisamos aqui entender também como é que funcionava a ideia do parlamento, já que havia essa desunião, não havia partidos nacionais, mas os partidos regionais. O presidente, ele normalmente era eleito, por exemplo, por um partido de São Paulo ou por um partido de Minas, mas ele, né, tinha políticos eleitos por partidos de outros estados. Então, como é que era feito isso? O presidente, esse apoio no Congresso, o presidente Campos Salles, né, criou uma estratégia, um acordo firmado, em que ele, né, firmava um acordo com os governadores dos estados, e quando os governadores dos estados eram eleitos,
significava que aquele era o partido mais forte da região e normalmente a maioria dos deputados daquele estado eram do partido do governador. Então, o que é que acontecia? Ele fazia um acordo com o governador daquele estado em que eles trocavam apoio e não se interferia. Então, os votos dos parlamentares daquele estado teriam que ser dados para os projetos do presidente. Em troca, o presidente favorecia com verbas, nomeações, não interferência em questões políticas, apoio eleitoral. Então, o Campos Salles, que era de um partido do estado dele, apoiaria governadores dos estados de outros partidos, obviamente, desde que ele conseguisse receber apoio dos políticos daquele estado. E quem tinha que fazer essa intermediação era o governador. Outro instrumento é que, no processo eleitoral, havia uma comissão de verificação de poderes. Veja, nós hoje temos o chamado Tribunal Superior Eleitoral, que faz a fiscalização, a organização, a contagem dos votos na eleição. Ele tem um poder de tribunal, tem um poder inclusive de caçar políticos eleitos e de liberar a candidatura de outros e de proibir inclusive a candidatura. O que havia na época é uma comissão de verificação de poderes. Podemos dizer que são os precursores, o chamado TSE. Nessa comissão de verificação dos poderes, 5 senadores, eles tinham a responsabilidade de fazer a diplomação dos eleitos ou o corte caso alegasse-se fraude, qualquer problema. Esse corte era chamado de degola eleitoral. Ora, no próprio Senado, e essa degola eleitoral normalmente conseguia, através de um arranjo político, o presidente, com a maioria, formava-se assim um instrumento de perseguição política para cortar, ou seja, para degolar políticos que fossem eleitos, mas que não fizessem parte do grupo de um determinado governador, sendo que esse governador provavelmente era aliado do presidente da República. Então, vê-se assim um certo controle político sobre quem vai ser eleito e quem não vai ser eleito. Então, temos aqui charges da época da revista Careta e de outras, Então, temos aqui, fora da chapa oficial, o doutor Alfredo Pinto cairá no poço da popularidade. Ou seja, o homem é popular, porém, ele não vai ganhar. A revista Careta, mostra aqui a comissão de verificação, filtrando os votos, onde se vê embaixo Rui, 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 em cima, depois do filtro, a eliminação e a aprovação somente dos votos de Epitácio Pessoa. Outra prática da época era o coronelismo. Coronelismo, esse coronel era um fazendeiro, alguém importante, na verdade um homem mais poderoso de uma região. Esse título remetia ao império, da chamada período da guarda, certo? Onde os fazendeiros eram os responsáveis pela segurança da região e recebiam títulos de coronel por parte do imperador. Essa herança, costumeiramente, desses homens mais poderosos, faziam com que eles mantivessem esse título. E eles usavam desse poder, dessa influência, esse poder econômico, para conseguir, seus objetivos. Cuidado, cuidado, cuidado. Na definição de alguns historiadores, eles simplificam no seguinte sentido: o coronel, oferecia comida, troca de objetos, comprava as pessoas em troca de voto. Mas, na definição do historiador Ibaré Dantas e outros historiadores, a gente tem que entender algo maior. Porque não era só o coronel, não se fazia presente só no momento da eleição. O coronel era aquele que se fazia presente, prestando serviço à população, prestando assistência na saúde, na doença, no momento do desemprego, na fome, na miséria, durante todo o tempo. Ele prestava assistência na região. Era um carro para levar,
um médico, era um emprego, hospital, uma vaga na escola, um favor que se fazia a alguém, sendo que ele sempre exigia obediência, respeito. Na época da eleição, essa obediência deveria transformar-se em voto. Mas não é somente a troca de favores por voto, tá? Então temos esse gráfico aqui, prestava assistência em troca de obediência, em que essa obediência se revestia de voto na época da eleição. Por isso, né, na época da eleição, vemos a ideia do voto de cabresto, ou seja, né, de que a pessoa, como o voto era aberto, certo? Ela era obrigada a votar naquele em que o homem poderoso, o coronel, indicava. E isso era feito por quê? Porque se a pessoa não votasse, ela perderia os favores, poderia perder o emprego, a prestação de serviço, e, em último caso, ela poderia sofrer violência. Por isso que os coronéis tinham em cada região sua um curral eleitoral, ou seja, a ideia de que não havia liberdade, mas de que o eleitor era um animal, alguém que fazia o serviço que o coronel mandava. Então temos assim a estrutura da República na República Velha. A nível federal, o acordo da chamada política do café com leite. A nível estadual, né, troca entre presidente e governador, a política dos governadores. E a nível municipal, regional, né, o coronelismo, onde na verdade o coronel, né, tem seus cabos eleitorais para regimentar no seu curral eleitoral os votos para o eleitor. Agora veja que na base de tudo isso está o coronelismo. É o coronel que garante os votos para a eleição local, para a eleição estadual. E a grande quantidade de coronéis que tinham fazendo ligações com os candidatos a governadores, o lado que conseguisse arregimentar mais elegia mais governadores. O governador era eleito por essa base. E os governadores também acabavam fazendo campanha para presidente e outros cargos. Temos aqui, né, para fazer a demonstração, um pedacinho, uma foto do Wikipedia mesmo, né, mostrando aqui, né, alguns partidos. Vejam que nem todos são do PRP ou do PRM. A gente tem uma grande quantidade de PRM e PRP. Nós temos o Prudente Moraes, Partido da República, o PRC aqui, de Hermes da Fonseca, e esses presidentes, eles acabavam aí realmente sendo, na maioria das vezes, do PRP e PRM. Fazer uma observação aqui, né? A eleição de 1910, chamada Campanha Civilista, né? Essa é marcante porque foi a primeira campanha, a primeira corrida presidencial moderna com um candidato pôde desafiar o presidenciável oficial, né? Foi a primeira campanha. O Rui Barbosa, né, um grande orador, saiu pelo país, pela Bahia, por outras regiões, fazendo comércio, fazendo comício, desculpe, corpo a corpo. Então ela é um fato marcante, porque até então tudo ficava na dependência do coronel. E o Marechal Hermes da Fonseca, que era o candidato oficial, e acabou ganhando a eleição mesmo assim, né? Teve que enfrentar um candidato inusitado que não tinha apoio, mas tinha popularidade, né? Então, o Rui Barbosa dizia: é a primeira vez que, de fato, em uma eleição presidenciável, a contenda e o escrutínio assumem a forma precisa de um pleito. Perdeu, mas inaugurou aí uma disputa realmente. Então, nas eleições presidenciais, o Hermes da Fonseca acabou ganhando, né? E veja como foi diferente. Enquanto nas outras campanhas houve acima de 80% até 90%, essa foi a primeira eleição em que um candidato de oposição teve uma votação significativa, 36%. Encerramos assim esta aula, certo? Faça as observações e bons estudos.